Olha só quem está de volta com um foco bom. Finalmente, porque aqueles vídeos que o foco não tava bom, tava me dando um negócio na garganta que não dava nem vontade de postar. Fala aí, eu fiquei até mais bonita. Hoje eu vim falar sobre um livro que eu acho muito difícil se você já passou dos 15 anos e não sabe ou nunca ouviu falar, ou provavelmente algo do tipo, que é de um fantástico livro chamado Capitães da Areia. E não é Capitães de Areia. Isso tava me dando nervoso, eu tive que apresentar um trabalho na escola que todo mundo tava falando Capitães de Areia. Gente, eles não são feitos de areia, tá? Antes que você desligue o vídeo e fique sabendo que isso é um clássico, ou sei lá, por algum motivo você não sabia que era um clássico e você descobriu agora, não desliga o vídeo, porque eu vou fazer você ficar curioso e querer ler. Pelo menos eu vou tentar, porque eu não tive ninguém pra me fazer ter essa vontade de ler esse livro. Eu tive que ler, tipo, na marra, que foi pra um trabalho, então... Mas acabou que eu acabei gostando, então eu espero que, não sei, te dê mais vontade de ler, sei lá. Sei lá, só assista. A minha versão, infelizmente, é a de bolso. Ela... Assim, eu gosto dela, só que eu não gosto de livro desse tamanho, porque fica incompatível com os meus outros livros, entendeu? Aí na estante não fica uma coisa muito bonita. Então, se alguém quiser me dar a versão normal, é muito bem-vinda, tá? O Jorge Amado, essa pessoa que, né? Foda. Querido, você é... Você é demais pra não ter que falar palavrão, porque eu sou uma menina exemplar. É uma obra, assim, totalmente crítica. O Jorge Amado, ele já teve 6 ou 7 obras que já foram voltadas pro cinema. Algumas até pra televisão, em forma de séries, ou até filme mesmo. Muitas das obras dele são todas muito renomadas, já foram escritas para diversas línguas, ele já recebeu trilhões de prêmios, e ele é um cara muito, muito, muito foda. Desculpa a palavra, mas Jorge Amado, você é foda. Como eu disse, ou eu não disse, eu não lembro, esse livro é totalmente o Jorge, ó, a intimidade. O Jorge deixa muito claro que esse é um livro crítico. Foi escrito na época de Vargas, inclusive por ter toda essa crítica foi queimado, ele foi preso, foi maior auê, mas que o que me deixa mais intrigada é que os problemas tratados aqui, que eu vou falar o que são, que é falando agora sobre a marginalidade das crianças, que eu vou desenvolver um pouco mais. São coisas que se passaram 80 anos desde que esse livro foi, né, lançado, e não houve nenhuma medida do governo para que isso mudasse. As crianças de rua continuam do mesmo jeito, a exclusão social, tudo isso, tudo que se trata no livro se passaram 80 anos. Gente, é quase uma década. Ei, Gabriela, é quase um século. E sério, não sei, não entra na minha cabeça que o nosso país não conseguiu mudar nada nisso. Na verdade, meio que tentou, né, com esse negócio de maioridade penal, mas não vem aqui o caso, a minha opinião sobre, porque eu não sei, não quero expor minha opinião sobre isso. Mas é uma pena. Muita gente que já leu Jorge Amado sabe que ele trata da sexualidade de um tanto exposta, assim, sabe? Nas outras obras, o que eu senti, pelo menos, é que ele tratou de uma forma mais bonita, vamos dizer assim. Já nessa obra, ele, no Capitães da Areia, eu ia falar de areia, tá vendo? No Capitães da Areia, ele já tratou de uma forma mais brusca, mais exposta, assim, vamos dizer, que é o que os meninos convivem, é a realidade ali. Como eu disse, é um livro muito real, tipo, não tem nada de fantasioso, é o que acontece, e cego de quem acha que isso não acontece, mas... Então, contando um pouco da história, pra quem vai fazer vestibular é muito importante. Eu não vou prestar vestibular aqui no Brasil, mas enfim, eu adoro clássicos, vai entender, né? Eu podia prestar aqui já que eu gosto, mas enfim. Capitães da Areia conta a história de um grupo de meninos. No livro, o Jorge Amado não se especificou exatamente, mas são cerca de 100 meninos que moram dentro de... É um tipo de armazém abandonado, assim, perto do cais, perto da areia. Conta a história desses meninos que eles se denominaram Capitães da Areia por serem os ladrões master, assim, da cidade de Pernambuco. É Pernambuco? Eu acho que é Pernambuco. Se eu estiver errada, eu coloco em algum lugar aqui, corrigindo. Eles se denominam isso porque
de todos os bandidos que tem, eles não são pegos pela polícia, tipo, eles conseguem fugir, eles são muito inteligentes. Cada um tem um cargo, por exemplo, tem o professor, que é um dos meninos, um dos poucos que foi alfabetizado, um dos poucos que gosta de ler, que é uma pessoa muito inteligente. Só que ele usa essa inteligência pra planejar ataques, né, tipo roubos, furtos, mas ao decorrer do livro, assim, Capitães da Areia é um livro que você acaba ficando do lado do vilão, né, porque eles são ladrões, eles são vilões, mas você acaba ficando do lado deles porque você passa a acompanhar como a sociedade, como o governo, como as pessoas à sua volta excluem eles e como a única opção que eles têm é furtar e basicamente agir desse jeito. Um dos personagens, uma hora, ele ganha um emprego num carrossel ali na cidade, e é um capítulo que foi o que mais me fez entender que, apesar deles serem homens, porque no livro inteiro eles agem como homens, eles se deitam com mulheres, eles são exatamente homens, só que com 13, 14 anos. E nesse capítulo do carrossel deu pra perceber que eles não são homens. Isso ficou meio confuso, né? Mas tudo bem, eles não são homens, eles são crianças, mas a vida faz eles agirem como homens pelas condições que eles estão. Então isso é a realidade. Você acha que as crianças de rua estão ali porque elas são desse jeito? Gente, elas nasceram num lugar assim, elas aprenderam que é assim que se consegue as coisas, é o jeito mais fácil que elas conseguirem. Imagina você sentar com uma criança e falar assim, ó, então, não é certo você roubar e conseguir comida fácil. O certo é você trabalhar muito duro pra ganhar um salário mínimo por mês. Não é fácil você virar e falar isso pra uma pessoa. Então, o Jorge Amado deixa isso muito claro durante a obra, que acontece isso com os meninos e mostra muito sobre as condições do reformatório, né, que seria a Fundação Casa de hoje, que são assim totalmente precárias. As crianças sofrem abusos psicológicos e físicos que fazem com que elas só piorem. Que vem aí mais uma vez a discussão da maioridade penal, mas que enfim, não vou entrar nesse assunto novamente. As crianças podem sair de lá até piores, com mais raiva, que é o que acontece no livro. Temos um padre que ele trai a sua igreja em muitos momentos pra ficar com esses meninos, porque ele acredita nesses meninos, sabe? E dá pra perceber que esses meninos, cada um foge da realidade de um jeito. A gente tem o Pirulito, por exemplo, que é um menino que ele foi pra religião na hora de esquecer de tudo isso que eles passam. Tem alguns que eles gostam de se deitar com mulheres mais velhas. Então, assim, você acompanha o dia a dia, os furtos e tudo mais de cada menino. Acho que a carência deles, eles tampam isso de cada um de uma forma. Então é muito legal você ver o jeito que cada um foge disso. Em certo momento na história, eu não vou contar detalhes, é muito interessante quando você não sabe nada da história e você vai ler, que foi o que aconteceu comigo. A princípio eu não queria de jeito nenhum ler e tipo, as 60 primeiras páginas desse livro é insuportável, não acontece nada, é muito chato. Então assim, não desista, passe da página 100 assim, que eu juro pra você que vai ficar legal, eu juro. Se não ficar... Sério, é um livro que me surpreendeu. E como eu estava dizendo, eu fugi, né? Tem um certo momento que aparece uma personagem chamada Dora. Ela é a primeira menina que se integra aos Capitães da Areia. Ela perdeu os pais e ficou com seu irmão caçula pelas ruas, e aí um dos Capitães da Areia encontrou ela a princípio, achou ela bonita, que tinha segundas intenções com ela. Quando ela chegou, ela não foi muito bem aceita lá no Trapiche, né, lá no cais, que é o lugar onde eles moravam, onde eles se escondiam. Mas ela acabou exercendo um papel ali que deixou muito, muito claro o quanto a figura materna faz falta na vida de pessoas, no caso, meninos, né? Ela, apesar de ser muito nova, ela passou a ser noiva, irmã, mãe, ela passou a cuidar de todo mundo, até que acontece uma coisa muito trágica, mas eu não vou contar, não. Se controla, Gabriela, se controla.
Esse grupo de meninos é liderado pelo Pedro Bala, que na verdade Bala é o apelido porque cada integrante ali do Capitães da Areia tem um apelido conforme a sua personalidade ou algum fato marcante que aconteceu. E ele é o líder, e assim, dá pra você ver que ele tem um caráter de líder. Só um contexto, assim, a época que o Jorge Amado escreveu esse livro, ele era do Partido Comunista na época de Vargas. No livro, os meninos eles roubavam, mas eles eram obrigados, ou na verdade não eram obrigados porque nenhum reclamava disso, mas a repartir tudo que foi furtado ali. Se você pensar bem, é uma forma ali, como se fosse um comunismo interno. O maior problema de tudo isso é a forma que as escolas, as faculdades impõem que você tem que ler esse livro. Isso é um grande problema, que é quase como se você falasse, ó, toma aqui, fica com preconceito e aproveita e lê o livro. Porque isso faz com que as pessoas deixem de querer gostar ou de ler livros clássicos, o que é um grande problema, porque o que são os livros clássicos? São livros que tratam de assuntos abordados até hoje, que tem de importância até hoje. Se ele tem uma grande importância, é muito importante que você leia. Então, essa imposição das escolas e das faculdades de ler é um grande problema. Eu acredito que muitas pessoas iriam gostar muito se elas não fossem obrigadas. Não, eu tenho que ler porque eu preciso fazer uma prova, eu tenho que ler porque eu preciso ter tal coisa, um trabalho, o que for. Então, isso é uma coisa que me decepciona muito. Eu lembro que eu estudava numa escola, lá nos meus 11, 12 anos, que eles recomendaram, como que é o nome? Diário de um Banana. Sério, imagina uma escola, e é uma escola, tipo, que, né, muitas pessoas ficam tipo, nossa, essa escola. Pra quem mora na minha cidade, eu tô falando do Poliedro. E eu lembro que eu adorei, porque era uma época que eu já gostava de ler, não tanto quanto hoje, lógico, mas eu fiquei muito feliz porque ia incentivar as outras pessoas a gostar de ler. Você traumatizar uma criança desde pequena a só ler livros que pra idade dela pode não ser muito bom, porque às vezes o problema não é do livro, às vezes o problema é com a gente não está preparado pra isso, não estamos no momento pra isso, e aí a gente bota a culpa no livro. Por isso que, por exemplo, eu paro muitos livros de ler, eu falo, não tá na hora, eu sei que o livro é bom. Por exemplo, Garota Exemplar, só fugindo um pouco do foco. Eu sei que esse livro é muito bom, o filme dele ganhou um Oscar. Então, só que eu não tô no momento pra ler, então eu abandonei ele na página 200. Ele vai ficar ali até eu sentir que está na hora. E ainda não chegou essa hora, então ele vai ficar ali até a hora. Paciência! Eu não vou colocar esse vídeo como resenha, eu vou colocar mais só tipo Capitães da Areia, e é tipo um book talk sobre o que eu achei. Eu fui com expectativa zero e me surpreendeu demais pelo jogo de palavras, pela sensibilidade que o Jorge Amado dá nesse livro. É uma forma assim que deixa o livro humano, sabe? De um jeito que... Ai, eu não sei explicar, me falta a palavra para explicar, mas eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz que eu fui obrigada a ler esse livro, porque eu acabei gostando, me deu mais vontade de ler outros clássicos, me deu vontade de ler mais Jorge Amado. Apesar de tratar muito sobre o sexo, assim, meio explicitamente, não tem o porquê você não lê por isso. Tipo, tem gente que vem me falar, mas fala sobre sexo. Eu fico tipo, meu, só você ligar na novela das 9 que vai aparecer coisa muito pior. Então, ou então ver o que tem 40% da internet. Pra quem não sabe, é só isso que tem o 40% da internet. Mas enfim, né? Não vai entender essas pessoas que vêm falar isso pra mim. Eu espero muito que você... que tenha te dado, nem que seja um tiquinho assim de curiosidade pra ler, que na verdade foi esse o objetivo que eu vim aqui. Eu não vim com o objetivo de falar pra você, ó, a história é assim, 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 assim. Não, eu vim com o objetivo de falar, vale a pena, só tenta passar assim da página 150, não gostou depois disso, então para. Mas é isso, eu vim dizer que vale a pena e... é isso. Se você já leu, me conte nos comentários aqui o que você achou. Lógico, eu quero saber a opinião de todo mundo. Se você não gostou, eu quero saber também o porquê. E me conta. E se eu deixei uma coisinha de curiosidade assim, me conta também nos comentários. E até o próximo vídeo.